A defesa do liberalismo político vem de onde menos se esperava, dos antigos países comunistas da Europa Central e Oriental. A maioria deles fazia parte do bloco soviético. 30 anos depois da queda do Muro de Berlim, uma nova revolução defende a liberdade e a democracia na Europa Central e Oriental. Organizações da sociedade civil rejeitam os ataques à democracia liberal e ao Estado de Direito em seus países. Mesmo quando fracassarem, esses grupos se tornarão forças políticas importantes que os governos da região terão de considerar. Ao mesmo tempo, a emergência dessas novas forças de oposição vai contribuir para a instabilidade política e o risco político na região. Na República Tcheca, na Eslováquia, na Romênia e na Albânia, multidões estão saindo às ruas para exigir transparência dos governos. Observa a empresa de consultoria e análise estratégica americana Stratfor. Os resultados ainda são escassos. Os governos, especialmente na Hungria e na Polônia, adotaram discursos e políticas ultranacionalistas de extrema-direita, atacam a independência do poder judiciário e as liberdades públicas, como a liberdade de imprensa. A União Europeia advertiu a Hungria, a Polônia e a Romênia a respeitar as liberdades democráticas, parar de sufocar a mídia crítica aos governos e a respeitar a independência do judiciário e ameaça tomar medidas punitivas se isso não acontecer. Enquanto a União Europeia se preocupa, a sociedade civil luta para garantir as conquistas das revoluções liberais que abriram a cortina de ferro e derrubaram o comunismo em 1989. Será um elemento importante para evitar o aprofundamento do fosso entre as Europas ocidental e oriental. Depois da democratização, 11 países, Hungria, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bulgária, Romênia e Croácia entraram para a União Europeia a partir de 2004. E há novos candidatos: as ex-repúblicas iugoslavas da Sérvia, Montenegro e Macedônia, do Norte, a Albânia, a Islândia, que faz parte da Europa Ocidental, e a Turquia, uma eterna candidata que tem a maior parte do seu território na Ásia. A Bósnia-Herzegovina e o Kosovo ainda esperam a abertura das negociações. No primeiro semestre deste ano, houve ondas de protestos na Europa Oriental e Central. Na República Tcheca, desde abril, o povo tomou as ruas várias vezes para exigir a renúncia do primeiro-ministro e mega empresário Andrej Babis, acusado de fazer de fraude no uso de fundos da União Europeia. No fim de junho, cerca de 250 mil pessoas protestaram nas ruas de Praga, na maior manifestação desde o fim do comunismo, em 1989. Na vizinha Eslováquia, milhares saem às ruas desde março para exigir o esclarecimento do assassinato do jornalista Jan Kuciak, morto com a noiva quando investigava ligações de políticos corruptos com as máfias do crime organizado. Também na Eslováquia foram os maiores protestos desde o fim do comunismo. Mais a sudeste, desde janeiro de 2017, várias cidades da Romênia são palco de protestos contra as reformas do governo para aumentar o controle sobre o poder judiciário e reduzir as penas para crimes de corrupção. No mês passado, o primeiro-ministro romeno, Viorica Dăncilă, recuou da reforma judiciária e da mudança das penas para a corrupção. Fora da União Europeia, os sérvios protestam desde novembro do ano passado, quando um político da oposição foi espancado na rua. Os manifestantes exigem mais liberdade de imprensa, mais liberdades públicas, mais transparência do governo e alguns querem a renúncia do presidente Aleksandar Vučić. Em Montenegro, outra ex-república iugoslávia, em março e abril, houve vários protestos para exigir a queda do governo e o afastamento de juízes e da direção da rádio e televisão públicas. A Albânia era um dos países mais fechados do mundo sob o comunismo e até hoje vive em instabilidade política constante. Desde fevereiro, os manifestantes exigem a demissão do primeiro-ministro Edi Rama, acusado de fraude eleitoral. Alguns protestos se tornaram violentos. Em abril, a polícia albanesa precisou usar gás lacrimogêneo e canhões de água para impedir uma invasão do parlamento. Na Albânia, os partidos da oposição organizaram o movimento, enquanto na Romênia a oposição aderiu às manifestações inicialmente convocadas pela sociedade civil através das redes sociais.
Independentemente da origem e do país, os protestos têm muito em comum. Visam aprofundar e a consolidar a democracia conquistada em 1989, com maior transparência dos governos, maior combate à corrupção e maior liberdade de expressão. Também houve contágios. Tchecos se inspiraram nos eslovacos. Até 1993, ambos formavam a Tchecoslováquia, mas a vitória da democracia plena ainda é um sonho distante. O primeiro desafio para os manifestantes é manter o ímpeto. Na maioria dos casos, os protestos vão se esvaziando sem que os governos façam concessões significativas. Na Sérvia, por exemplo, o governo não cedeu em absolutamente nada. Alguns governos autoritários têm grande apoio popular e enfrentam oposições divididas. Na Hungria e na Polônia, os governos fascistoides obtiveram amplas vitórias nas eleições para o Parlamento Europeu em maio. Mas o recado das ruas é claro. 30 anos depois do fim do comunismo e da conquista da democracia, grande parte das nações da Europa Central e Oriental não aceita a volta do autoritarismo. É uma boa notícia para a União Europeia e para o mundo como um todo, que assiste a uma ascensão do ultranacionalismo, do fascismo e da extrema-direita, como não se via desde os anos 1930. Enquanto o suposto líder do chamado Mundo Livre, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz declarações racistas e contra imigrantes, chama jornalistas de inimigos do povo, mente descaradamente, ataca o judiciário e quem quer que o critique, as sociedades que se livraram do comunismo mostram o valor da democracia e da liberdade. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.